Salve família, tranquilo? Livezinha da boa aí, hein? Livezinha do meio da semana. Vamos ver aí o que tem de bom aí. Salve pro Stanley, Agnaldo Martins, Nilson. Tamo junto. Livezinha do meio da semana. Estamos ao vivo. Salve, Agnaldo. Fala, Eric. Beleza? Fala, meu jogador caro. Tranquilo? Tranquilo? E sejam todos muito bem-vindos a essa live no meio da semana, hein, Eric? Isso, live no meio da semana. Vamos aí falar sobre futebol e sobre mentalidade humana. Mentalidade aqui, ó. Mentalidade Boa. de crescimento. Salve Aparecida Ferreira, Marcos Ojeda. E aí, Aguinaldo? Como vai as coisas? Tá falando de onde, mano? Eu estou falando aqui do interior do estado de São Paulo, Boa. perto de Rio Preto. Interior. Boa. São José do Rio Preto, bem próximo aqui. É isso aí, é sobre isso. E aí, eu vi lá um vídeo seu, onde nós estávamos falando sobre futebol e sobre as suas, como que eu vou dizer aqui, garotinho, os seus desafios aí do futebol e as pessoas que foram sendo promovidas de degraus em degraus, porque olha só, agora há pouco eu estava numa live no Instagram falando sobre mentalidade de crescimento e falando que uma pessoa só, por mais inteligente que ela seja, ela não chega em lugar nenhum sozinha. Então, essa semana eu vi um vídeo seu de uma conversa que nós tivemos e que o assunto principal, não digo o assunto principal, mas foi uma abordagem assim. Seria a Renata Fã uma ingrata? É uma pergunta, sem ataques nenhum, claro, obviamente. Sim, sem cunho pessoal. Exatamente. Mas trazendo aí para o futebol e sobre isso que eu falei. Por mais inteligente que a pessoa seja, por mais craque que o jogador seja em campo, ele sozinho ele não chega a lugar nenhum. Ele não conquista nada sozinho. Seja ele um jogador de futebol, seja ele um técnico, seja ele uma pessoa, um jornalista. E aí, nós que gostamos de futebol e seguimos futebol já há muitos anos, por mais que eu nunca fui nenhum fanático, mas sempre gostei muito. Então eu sigo desde quando começou Salve a Vera. da bola, desde quando começou o programa lá, o Jogo Aberto, e antes deles, lá nos bastidores, lá quando o Datena começou sozinho, no meio do dia, no almoço,
ele só com o banco, aqueles bancos alto, com uma bola na mão, falando sobre futebol, os resultados, o que aconteceu. E aí, o que o Datena fez? Ele foi o padrinho do Neto. Ele cedeu aquele espaço para o Neto entrar naquele espaço, fechar o contrato dele com a Band, e o Neto está até hoje. Mais de não sei quantos anos que ele está lá. E eles são amigos, e o Neto tem essa gratidão. O Neto foi no finalzinho dos anos 90 pra Band, e depois, acho que 2000, ele começou no... Não, participava do Jogo Aberto também, junto com a Renata Fã, e depois teve o programa dele, solo. Então, e aí, como nós vamos abordar um pouco sobre esse tema, deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, porque aqui é calor, viu? Aqui estou perto do forno, da fornalha aqui. Então, então nós vamos tratar desse assunto hoje, e convido aí quem estiver entrando, compartilhar com mais um aí, com mais um amigo aí que gosta de futebol. Estamos aqui com a presença ilustre do Eric, esse meu jogador caro. Então, o Datena lançou o Neto lá na Band. Sim. E o Neto tem um coração de gratidão, é amigo do Datena, e ele sempre faz as suas declarações de amor aí ao Datena, né? O craque Neto, ele tem esse lado um pouco bravo, mas também ele tem esse lado muito bom, um coração bom. E trazendo aí para o lado da Renata Fã, que também tem um coração muito bom. Porém, é ao contrário do que aconteceu com o Datena e o Neto. O Milton Neves, ele não tem essa carreira brilhante por acaso. Ele é uma usina de pensamentos, se é que você me entende. Ele é uma usina, porque ele tem uma caixa d'água desse tamanho. Né? Então, aquele cabeção lá, o Milton Neves, um dos melhores apresentadores que nós já tivemos, ele tinha lá como a sua auxiliar Renata Fã, uma Miss Brasil. E aí, só que o Milton Neves, ele leva o esporte na brincadeira. E ele gosta. Ele está ali, né, por muito tempo ali, ao vivo. Então ele sempre gostou de fazer brincadeira, de cutucar um com uma brincadeira aqui, um ali. Todo mundo brinca com ele, ele dá risada. Ele nunca perdeu a sua paciência em chamar ele de caixa d'água, um exemplo. Mas ele fazia algumas brincadeiras provocativas com a Renata Fã, e ela foi pegando pilha. Né? Aqui no interior a gente chama assim, né? Foi pegando pilha. Cibele. Bem. E aí ela começou a não gostar. Tudo bem que às vezes ele excede um pouco, né? Mas daí foi logo no início? Foi logo no início do programa que ela foi? Eu acho que ele foi intensificando as brincadeiras, talvez pelo lado que ela não estava demonstrando que estava gostando. Então ela começou a desafiá-lo ao vivo, e aí quando ela começou a desafiá-lo ao vivo, ele começou a intensificar as brincadeiras. E aí uma delas, assim, que ela não gostava, ele falava assim, a Renata Fã tá grávida. Então aquele mexia com ela, porque depois os jornais, os jornalistas iam publicar que ela estava grávida. Então ela chamava, ô, seu velho louco, né? Você fica aí brincando assim. As colunas de fofoca, né? As colunas de fofoca, né? Então, devido a isso, o Datena o Milton Neves foi o padrinho da Renata Fã. E aí por que eu trouxe esses dois lados? Porque o Neto tem um coração de gratidão.
Já a Renata Fã, pode ser que ela tenha, mas ela não Demonstra. verbaliza, Ela não demonstra, né? não demonstra. Ela nunca convidou, eu nunca vi o Milton Neves no programa dela, né? Que ela podia chamar ele, zoar com ele, falar, hoje quem é meu auxiliar de programa hoje aqui, quem está sendo é o Milton Neves. Né? É. Põe uma sainha nele, sei lá, podia fazer uma brincadeira, faz uma maquiagem nele. Ele ia gostar. Ele ia gostar porque o Milton Neves ele é fora da curva. Ele é o Pelé, ele é o Pelé do jornalismo de futebol, ele é o Pelé. Essa é a minha opinião. Cada um tem a sua. A minha é ele. Tem gente que acha que é o craque Neto. Eu acho que é o Milton Neves. Os dois são muito bons. Os dois são muito bons. Concordo. E eu fico aqui muito agradecido aí a você ter aceitado, né, esse desafio de fazer uma live aqui comigo, porque é a minha primeira live no TikTok. Primeira de muitas, hein? Sim. Agora, o Alex, me conta aí um pouco aí da sua experiência em campo, extra-campo, e o que nós podemos aí trazer aí de experiência para os nossos ouvintes aí, quem está chegando aí. Fala um pouquinho da sua trajetória aí. Então, eu sou um cara também que eu sou muito zoeiro, né? Eu costumo levar tudo muito na esportiva também. Esses dias eu pesquisei meu nome lá no chat GBT, na inteligência artificial, né? Na IA, né? Aí apareceu meu nome lá, mas apareceu como ex-atleta. Aí eu até printei e coloquei no status do WhatsApp. É porque como eu tô um tempinho sem time, né? Os caras acham que eu tô aposentado, mas eu ainda não larguei o osso, né? Entendi. Que assim costuma dizer, né? Eu não larguei o osso, mas na inteligência artificial tá lá que tá aposentado. Eu até Olha achei só. engraçado, coloquei com uma musiquinha e botei no status. Show. É legal, pô. É legal. Colocando aqui para carregar. Então, me fala aí. Fala um pouco aí da sua trajetória aí e essa sua lá em campo e extra-campo. Os treinamentos, como que é uma vida de um atleta. O que você pode soltar aí para nós? Dá meus dois centavos de opinião. Bom, mas é legal, pô. É legal. Em primeiro lugar, você tem que gostar, né, do esporte que você vai praticar, né? Seja ele qual for. Seja ele qual for. Seja boxe, seja vôlei, seja taekwondo. Você tem que gostar do que você faz e ter vocação para aquilo. Dificuldades você vai ter em qualquer âmbito, entendeu? Qualquer esporte que você escolher, você vai ter dificuldades. Mas o caminho é recompensador. É recompensador. Eu eu costumo dizer que um atleta em si ele morre duas vezes. Ele morre quando ele para de jogar, quando tem a morte, quando tenha decretado o fim da sua carreira e quando é a sua morte física normal. Porque tem uma chama, entendeu, no seu coração que te impulsiona a sempre querer vencer e sempre correr atrás dos seus ideais. Então, eu costumo dizer que você morre duas vezes o atleta. O atleta morre duas vezes. Morre quando deixa de fazer aquilo que ama e morre a sua morte física natural, né? Como todos nós iremos morrer um dia. Seu microfone tá desligado, Agnaldo. O microfone.
Vê aí. Tá sem sair áudio. Tá sem sair áudio aí, o seu. Agora voltou. Agora voltou o áudio. Som. Tá Ah, você ouvindo? tava ligando. Tava ligando o microfone, né? Por isso. Tá ouvindo agora? Agora tô ouvindo. Perfeito, estamos ao vivo. Ô, Eric, você consegue ver aí? Eu não estou conseguindo ver. Quantas pessoas estão nos acompanhando? Então, tem as pessoas na live, tem as curtidas, estamos 1.900 curtidas. E tem as pessoas no canto ali online, né? As pessoas estão entrando, né? Não, tô entrando. Ah, perfeito. Então, ô, Eric, eu estava comentando aqui. Por isso que é bom, nós temos que trabalhar essa mentalidade de crescimento. Porque nós temos uma mentalidade fixa, que é o que nós aprendemos através do sistema, através da escola, religião, até no nosso lar também, com a nossa família, porque eles também tiveram uma educação mais engessada, com essa mentalidade fixa. Então, muitos jogadores de futebol, ele acaba, alguns virando craque muito rápido, tendo bons contratos e altos ganhos, mas precisa trabalhar a mentalidade de crescimento, a mentalidade. Precisa ressignificar e reprogramar muitas crenças limitantes. E principalmente também como homem fora do campo, com responsabilidade, com autorresponsabilidades e financeiro. Por quê? Porque no Brasil é proibido ser rico, é proibido prosperar, é proibido ter dinheiro. E o jogador profissional, que ele se torna um jogador profissional, que ele tem um alicerce, que ele está alicerçado, com bons empresários, com família apoiando, com amigos, com time bom, com técnico igual Tele Santana, né, que ele não era um simples técnico, ele era um pai, né? Então, esse jogador ele vai passar a ter poder, ele vai ser reconhecido, ele vai ter dificuldade de andar em shopping, ele vai ter dificuldade de ter um bom almoço, um jantar com a família, tranquilamente. Porque ele se tornou também uma pessoa pública. E por ele se transformar numa pessoa pública, será que você, que nos está assistindo aqui, gosta de futebol, será que se você tivesse essa popularidade, você ia saber administrar isso? Porque você acaba perdendo a sua liberdade. Você não pode ir em qualquer praia, em qualquer horário, você não pode ir em qualquer restaurante, em qualquer shopping mais. Então você tem que aprender a lidar com tudo isso. E tem que trabalhar aqui, ó, mentalidade de crescimento. E você vai passar também a carregar uma energia muito grande e com muita responsabilidade. Uma energia chamada dinheiro. Que o dinheiro é energia. E você está preparado também para suportar esta energia de milhões? Muitos não estão. Tem muitos ex-jogadores aí que as suas coisas estão indo para leilão. E por que está indo para leilão? Má administração. Não tem uma administração boa.
não tem bons amigos do lado, não é? Se você quiser falar alguma coisa, me interrompa aí e fala. Não, tô ouvindo. Se soltar aqui, ó, nós vamos, né? Eu ainda tem uma quinta aqui, nós vamos embora. Então, tô ouvindo. Não, isso aí o próprio Ronaldo Fenômeno foi no podcast, ele falou que os caras quebram em 5 anos, pô. Falou que os caras quebram em 5 anos, porque quer continuar com o mesmo estilo de vida de quando jogava. Aí disse que dá 5 anos depois que o cara parou, o cara tá quebrado. Porque não investiu em nada, continua os mesmos padrão de quando tava nativa. Exatamente. Então o jogador ele tem que. Eu me lembro assim, quando eu falo em bons jogadores também, eu não vejo só ele fazendo um bom jogo, ele sabendo driblar, ele sabendo jogar bola tão bem igual o Neymar, igual o Cristiano Ronaldo, igual o Messi. Mas quem são essas figuras quando apagam-se os refletores do campo? Quando as câmeras são desligadas? Quando o juiz apita o fim do jogo? Há muitas discussões de que saiu do campo, o profissional faz o que ele quer. Tudo bem, claro. Deus deixou o livre-arbítrio. Mas, quando você vê um jogador igual o Kaká, que teve uma carreira sólida, um cara que não subiu no sapato alto, um cara que nunca desfez de nenhum jornalista, de nenhum gandula. Eu não conheço ele pessoalmente, mas tenho certeza que até amizade com o gandula ele tinha. E respeitava também. Porque eu, aonde eu vou, eu faço amizade com segurança, eu faço amizade com porteiro, né? As faxineiras que deixam o ambiente tão limpo, tão cheiroso, né? Um abraço aí para esses profissionais que tem que ser valorizado e tem que ser visto e tem que receber um bom dia, né? Aquele bom dia tem que ser visto, tem que ser reconhecido também. Que tudo faz parte. Nós somos todos imagem e semelhança. Então, Eric, eu vejo o Kaká como um jogador completo. Todos nós temos falhas, somos seres humanos, mas eu vejo ele um bom jogador, uma carreira sólida, se aposentou muito bem e a pessoa já tem que ir preparando o terreno, porque a aposentadoria é para quem fica pensando e sonhando só com a aposentadoria, e que depois que ele se aposentar, ele vai viajar, ele vai para uma ilha, ele vai para a praia, ele vai trabalhar com areia, né? Que ele vai trabalhar na praia, né? Com o pé na areia, ele vai trabalhar com areia. Mas não, a vida continua, não existe estabilidade. A estabilidade, nós temos que comparar ela como um coração batendo. Como que o coração bate? Como que marca lá, radiografia, o que seja lá. Então a estabilidade não existe. Oscilações. Porque quando ela estiver linear, é igual o coração. Quando o coração parar de fazer assim, que ele estiver linear, acabou. Então, esquece esse negócio de aposentadoria, que aí você vai viajar, aí você vai dar atenção para sua família. Que se você não fez durante 20, 30 anos, depois você também não vai. Você vai ter dificuldade, mesmo porque o ninho está vazio já. Para quem tem filhos, o ninho já está vazio, já voaram. E aí você tem que ter uma carreira sólida e a pós-carreira sólida também. Olha só, o craque Neto está lá. Ele parou de jogar, mas ele vive do futebol. Ele vive
falando de futebol. Tá ótimo. Então, tem aquela dor de parar de jogar, mas já veio a alegria de continuar dentro do futebol. O Rogério Ceni, um excelente goleiro. Eu nunca sonhei em falar isso ao vivo, né? Que o Rogério Ceni, Salve pro Roger Astronauta que curtiu nossa live. Valeu, Roger. valeu, Roger. Obrigado aí, Roger. Então, o Rogério Ceni, ele é um goleiro artilheiro. Ele foi artilheiro, teve campeonato que ele fez mais gol do que os atacantes. Sibeli Aparecida novamente. Obrigadão. Então, ele parou de jogar bola. Todos os torcedores, ou as pessoas que nem são São Paulinas, não torcem para São Paulo, mas admiram o bom futebol, sentiram também a falta dele em campo. Mas ele conseguiu exponenciar resultado. Ele conseguiu romper a bolha e está como técnico, trabalhando de futebol, trabalhando pelo futebol, respirando o futebol ainda. E aí ele não tem idade. Não tem idade. E depois ele ainda pode virar comentarista. Assim como o goleiro lá que trabalha com o craque Neto, o palmeirense lá, o Veloso? Veloso. Veloso. Grande Veloso. Grande jogador. Um bom goleiro, né? Foi um bom goleiro, Veloso, né? Um ótimo goleiro. E se tornou aí um ótimo comentarista. Né? Então, Eric, faz a chamada aí, ó, pro pessoal que estiver entrando aí. A gente vai fazer aí algumas lives bônus aí na semana. Vamos trazer alguns assuntos sobre futebol, sobre esporte no modo geral, e trazer aí alguns debates aí, igual esse que é muito bom, essa comparação que nós fizemos sobre a gratidão e sobre a ingratidão. Então, É que é duas vertentes, né? Só que uma vai pra esquerda e a outra vai pra direita, né? exatamente. Então, um dos assuntos aqui principais aqui, além do futebol, é trazer essas duas palavras sobre gratidão e sobre a ingratidão. Então, hoje está no nosso alvo o craque Neto, que tem uma gratidão pelo seu padrinho, da Atena, e nós temos a Renata Fã, uma excelente jornalista, mas que está sendo ingrata com o seu padrinho Milton Neves. Inclusive a Copa de 2010 o Datena cobriu com o Neto, não foi? Os dois juntos. Na Band. Eu preferia a narração dos dois e tinha o outro lá, o Luciano do Vale também. Monstro também, monstro sagrado. Tinha o Luciano do Vale também, o saudoso Luciano do Vale. Eu preferia assistir na Band do que na Globo, pô, naquela época. Os caras eram bem mais completos. Eu também. Era muito bom. Tivemos aí grandes momentos, né? Sim. E até hoje temos. Você mesmo, de bate pronto, assim, me cita aí dois grandes técnicos que marcaram aí a sua mente, a sua geração. Comenta aí para nós. De que pode ser técnico que eu já trabalhei, que eu cheguei a conhecer pessoalmente, ou técnico de fora que eu admiro o trabalho assim? Qualquer técnico aí que você admira o trabalho. Cita dois aí, vamos ver. Os dois? Deixa eu ver. O Tite do Corinthians, né? Por ter conseguido ganhar, né, o Mundial, né? Com o time do Corinthians em 2012, aquela façanha. E vou emendar mais, hein? Três. Dois que eu não conheci e um que eu conheci, pra ficar equilibrado. O Tite ganhou,
né? Os números, os títulos que ele ganhou pelo Corinthians. Guardiola, né? No tic-tac. Quem inventou o futebol, aquele Barcelona lá de 2009 a 2012, que acho que foi o último ano que ele saiu do Barcelona, reinventou o futebol, a maneira de jogar futebol. E o Justo Kleiner na Ponte Preta. Meu ex-técnico, o Justo Kleiner. No tempo da Ponte. Muito bem. Eu traria aqui 2 nomes que eu acompanhei bastante de perto, que é o Tele Santana e o Muricy Ramalho. 2 grandes técnicos, porque o que mais me chamou a atenção neles, assim como o Filipão também, você puxou 3, eu puxei o terceiro aqui, o Filipão. Isso. Porque eu vejo também a forma de que o técnico trabalha com os jogadores também no campo e fora do campo. Então teve um jogador do São Paulo que quando ele começou a lidar com altos ganhos, né, com empresário, ao invés de ele comprar uma casa para os pais dele ou para ele já chegou com um carro importado. E aí o Tele Santana falou, ou você devolve esse carro, ou você está no banco. Ou você não joga no Você meu lembra? time. Você recorda quem era o jogador em questão ou não? Não estou lembrado agora. Mas vamos pesquisar. É que eu não estou com o computador aberto aqui, senão já ia pesquisar já. Sim. Mas o nosso pessoal aí que está nos assistindo, ó, quem conseguir ir aí no IA, aí no Google, pesquisar, puder contribuir aí, né? Então, esse jogador obedeceu ele. Foi lá, devolveu o carro e comprou uma casa lá para a família dele primeiro. E depois ele foi pensar aí nos mimos, né? Em carro e outras coisas mais. Então é importante que tenha esses técnicos que realmente põem o coração na ponteira da chuteira e que não mede esforços para que os seus jogadores joguem bem, tragam a taça, tragam o título para o clube, mas que também a família dele seja bem assistida, né? E que ele não desperdice dinheiro também. Que ele não jogue dinheiro pela janela e não queime dinheiro, né? Sim. Muito bem. Ô, Agnaldo, vale ressaltar também que temporada o Mirassol tá fazendo, hein? Mirassol aqui perto de Rio Preto. Que temporada, hein? Temporada tá deixando grandes times, hein, do futebol brasileiro pra trás, hein? Né? Tá em quarto, né, na tabela, né? Tá em quarto, não está? Tá em quarto na tabela, pô. Campanha boa. Muito bem. E aí? Essa live aqui você deixa ela gravada? Pra falar a verdade, aparece a opção no final, né? Encerrar, dá pra cortar uns cortes. É isso mesmo, deixa ela gravada, me marca lá para eu poder postar lá no meu também, né? E vamos atrair aí pessoas para andar junto conosco. E a gente vai trazendo temas aí sobre futebol e sobre os esportes pelo mundo afora, né? Vamos trazer assuntos bons, polêmicas boas, sem denegrir a imagem de ninguém, mas fazendo algumas pontuações e considerar algumas pontuações aí. Não é para que nós fazemos também, nos ajudamos e fazemos a diferença aí
na questão da transformação da mentalidade. Porque nós podemos unir. Não podemos unir a mentalidade com o futebol? Sim. E mesmo porque você já viu aí muitos craques de futebol que usa muito a sua mente, porque não adianta também ele ter a explosão e lá na frente ele não saber o que ele vai fazer com a bola, não ter a mentalidade rápida. Né? Então, tem muitos jogadores aí que pensam muito rápido. Eu destacaria aí o Messi, Cristiano Ronaldo, o nosso fenômeno, poxa vida, gostava muito de ver o Ronaldinho Gaúcho jogando. Ele é um monstro, né? E ele era muito inteligente, muito rápido. Rápido com as pernas e rápido com a mente. Sim. Não é? O próprio Neymar, quando voltou das lesões lá da Copa do Mundo lá de Deixa eu pegar uma água aqui. 2022, depois que ele voltou daquele episódio lá da Copa do Mundo, das lesões lá do PSG, voltou pro futebol brasileiro e encontrou algumas dificuldades, porque ele pensava antes dos caras, depois os caras não acompanhavam, entendeu? O raciocínio dele. Porque ele veio da Europa, né? Onde o futebol é mais dinâmico, é mais rápido. Quem foi mesmo? Eu não entendi o nome. O Neymar. Ah, o Neymar, sim. Encontrou dificuldade quando voltou pro futebol brasileiro. Aqui é mais lento. Você fala que o pessoal tem dificuldade de acompanhar o jogo de quem vem de fora, né? Isso, o raciocínio dele, porque ele já pensava, já executava e a bola não chegava nele pra ele finalizar a jogada, porque ele já jogou no futebol mais rápido, né? Mais dinâmico. Eu já presenciei vários jogadores que foram para a Europa e aí depois de um tempo ele volta para o Brasil. Não se acostuma, né? Demora um tempo, né, para acostumar. Mas a mentalidade dele, ele rompeu tanto, ele exponenciou tanto. Isso. De experiência de jogar lá no campeonato europeu. Quando ele chega no Brasil, ele se sente em casa. Sim. E quando você vai jogar em casa, você joga mais livre, né? E aí ele se depara com jogadores que não teve esse romper da mentalidade, porque muitos jogadores que estão aqui no Brasil acabam não tendo essas experiências. Salve, Edson. De jogar em outros times grandes, igual a Liga, né? Então, quando eles voltam para o Brasil, eles voltam voando em campo. Né? Assim aconteceu com o Denilson, aconteceu com o Edmilson, aconteceu com o Cafu. Alguns jogadores que passaram pela seleção brasileira, esqueci o nome de alguns, mas... O Edson, pela força, hein? Olha lá, Agnaldo, tem um comentário aí. Está muito boa a sua live, salve. Salve, Edson. Salve, Edson. Obrigado aí pelo comentário. Partilha aí com mais um. Aqui a gente não tem tanta fome de bola assim. Nós queremos realmente transbordar aí com bons comentários e trazendo esse tema futebol versus mentalidade de crescimento. Porque, como nós já comentamos aqui, vamos repetir isso por décadas. Porque se você não tiver uma mentalidade de crescimento, não adianta você ter as pernas rápidas, ter um físico bom, se você não tem a inteligência, se você não trabalhou aqui. Não adianta. Então tem que unir tudo isso. E aí a gente passa a observar pessoas dentro do futebol e fora do futebol que usa da sua profissão, mas também para ajudar pessoas. Assim como eu comentei, com o próprio Muricy, o próprio Filipão, o Luxemburgo também. Ele aconselhava muito seus jogadores,
né? Na sua grande maioria. O paizão, né, da galera, né? Ele trazia os caras pra, né? Exatamente, para trazer essa união, né? Tudo bem que Família. aí. Né? À toa que o apelido da seleção de 2002 era Família Escolar, né? É verdade. Lembra dessa daí? O apelido da seleção era Família Escolar. Sim, lembro. Família Escolar, né? Valeu, Edson. Obrigado, mano. Tá top mesmo. Valeu, mano. Muito bem, garotinho. E aí, tem alguma pergunta aí? Façam perguntas aí, pessoal. Então, Eric, faz um tempinho que eu não sigo nem o jogo aberto, nem os donos da bola. Eu passei a focar um pouco mais nos estudos nesses últimos 2 anos. Sim. E tendo outra formação e lendo alguns livros aí para poder ter repertório. E aí eu fiquei um pouquinho afastado desses programas, né? Então você vai me trazer sempre o que está acontecendo na atualidade e eu vou trazer histórias do futebol, de Copa, e vamos falar aí sobre... Olha que tema legal. Olha que tema maravilhoso, que é pouco conversado. E para mim, era algo só para Super-Homem ou Homem de Ferro. Que é o Ultraman. Cara, quando eu falava Ultraman, eu já pensava lá nos caras fortes, uns caras dos Estados Unidos, os caras longe de mim. Que eu falei, não, esses caras é cara de outro planeta. Porque fazer o Ultraman, né, fazer o Iron Man, falei, nossa, como que os caras conseguem correr aí 42 quilômetros, nadar 5, pedalar 180 quilômetros? Você é louco, os caras são de ferro, né? Mas tudo que é desconhecido, para nossa mente, se torna difícil. Ó, Agnaldo, uma pergunta aqui, ó, do nosso amigo Edson da Silva. Eu vejo hoje o futebol brasileiro meio situado. O que vocês acham em relação ao nível mundial? Ele acha que está desequilibrado. Eu na verdade, Edson, Valeu, Edson. Eu sempre achei isso. Não é de agora, não. Sempre teve essa opinião aí? Eu sempre tive. Ah, pô, mas a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. A gente fala mal da seleção brasileira o tempo todo. Aí quando chega na Copa do Mundo, põe a camiseta amarela e já era, pô. E vai pro Claro. coração. Não, mas eu sempre Funciona, amei o futebol brasileiro. Sempre gostei muito de ver os brasileiros jogando. Quando eles vão para fora, eu sou daqueles que torço. Eu torço, independente do time. O camarada conseguiu ir lá para fora, ter essa experiência de jogar na liga, enfim. A gente torce, porque é um profissional, é um cara que está representando também o seu time, mas está representando o Sua Brasil, nação, é um brasileiro. né? Nossa nação, né? É um brasileiro que está lá. Sim. Então, mas quando você... Eu não gosto de usar mais a palavra comparação, porque a comparação, ela mata. Ela destrói sonhos. E não é inteligente usar a comparação. Então vamos mudar aí para modelagem. Vamos modelar. Claro que os times brasileiros, eles precisam modelar a Europa. E precisa melhorar as técnicas. Eu não sei porquê, eu não sei o que eles treinam lá, que o brasileiro não treina aqui,
que quando você vê um time jogando aqui no Brasil. Olha o que o Edson escreveu aí, Agnaldo. Ó, mas agora me parece que caiu mais o nível. É, já faz uns tempos já. Eu devo Acredita? procurar Sim. vocês. É, exatamente. Olha só. Caiu Eu, por quê? Eu sou da época. Eu não sou velho, não, eu sou jovem. Eu sou o novo jovem dessa geração. Que fique você registrado isso é aqui. velho ainda. Um dia jovem será? Jovem será? Eu sou o novo jovem dessa geração. Tá bom? Chaves. E deixa eu te falar uma coisa importante. Tem caras de 70 anos, 80 anos que faz Ironman. Então, a mentalidade também aqui, ó. Mentalidade de crescimento. Sim. Camarada que fica aí tomando Coca-Cola, que é um comedor de açúcar, não vai jogar bola com 70 anos. Jogar uma bola ali na praia, no campo com os netos, não vai não. Mas aquele que tem bons hábitos, cara que acorda cedo, gosta de um banho frio, lê um bom livro, assiste um bom jogo e vai fazer o que precisa ser feito, vai fazer suas caminhadas, seus alongamentos e cuida da sua alimentação, do seu espírito e do seu corpo. Tem caras com 70 anos fazendo Ironman, tá certo? Então a idade está aqui, ó. Se você com 30 anos achar que está velho, você vai começar a se vestir como velho, a pensar como velho e vai adoecer como velho. Então, muito bem. Ó, mais uma pergunta aí, ó, do Edson. Sim, o nosso país foi por muito tempo a escola do mundo. É que, falando, eu não vou nem tocar nos times, eu vou falar, porque eu já tive uma vivência no futebol, eu vou falar mais das convocações. Eu acho que nessas últimas Copas do Mundo aí, as convocações foi feita errada, pô, foi feita equivocada. A safra tá um pouco defasada, não vou nem pegar pesado com a safra, mas dava pra ter convocado melhor. É que a seleção brasileira tem um esquema de. Eu não posso falar muito assim desse tema assim aberto, mas é muito jogador de empresário, entendeu? Que é convocado. E às vezes os melhores ficam de fora. Material humano tem, mas os caras preferem, vem sempre aquela patota da bolha, entendeu? Edson, tô te seguindo lá. Segue a gente aí também, Edson. É, ó, Vamos olha lá, pra cima. O Edson falou aí, ó, a panela. É, pô, é a bolha, né? É a bolha, é que contato, pum, pum, daí sempre vai os mesmos, entendeu? Cara, é o seguinte, Na própria. eu acho que a categoria de base, Hum, lá onde vem formando os jogadores, a partir de quantos anos, o Eric? A o partir quê? dos 10 anos, 8 anos, já tem base de jogadores mirim que vem vindo 11, 11, com 11 anos. 11 anos, sub Então, 11. ali, cara, ali tem que ter técnicos, assessoria muito boa para fazer essa galera sentir dor nos treinos. Por quê? Vou explicar por quê. A minha geração, Bora, Edson. quantos anos você tem, Eric? Eu completei 31 esse ano. 31. E o nosso amigo lá, o Edson de Oliveira, Edson da Silva. Edson da Silva. Quantos anos, Edson? Põe aí. Quantos anos você tem? Vamos interagir. Você está interagindo com a 42. gente? 42. 42 anos. Muito bem. Eu estou com 48. Então nós somos de uma geração que não tinha celular. Nós somos uma geração que não tinha essas redes sociais. E mesmo assim, eu com 5, 6 anos de idade, eu já tinha videogame. E a minha companheira, um dia de chuva, era a televisão. E o meu amigo era o videogame, muitas vezes. Ó, parabéns pra Cibele Aparecido. Ó, acaba de receber o selo de apresentador número 1. Valeu, Cibele. Obrigado, hein?
Muito obrigado a todos aí que estão passando a live. Vamos deixar salva e nós vamos estar divulgando as próximas lives que nós vamos estar à noite com vocês aqui, trazendo sobre esporte, falando sobre Ironman, futebol, basquete, golfe, tênis, geração raiz. Exatamente, então, a nossa geração, nós tivemos essa transição, né? Transição que nós corríamos muito, jogava futebol, estourava o dedo na calçada, na rua, jogava no campo, jogava em quadra, na escola tinha que tirar boa nota para poder participar dos campeonatos no final de ano. Então, mesmo assim, a minha geração ainda ela já foi um pouquinho mais mole do que a dos nossos pais. Então, o sistema foi fazendo com que diminuísse as dores. Então, a nossa época começou a ter o mentolátil. Só que muitas vezes a vovó assoprava ainda, porque estava ardendo. Estava ardendo, e aí a vovó assoprava o mentolátil, para não arder. Não, vovozinha, a senhora tem amor pelos netos, mas deixa os netos sofrer. Deixa eles passarem por dor, porque aí vai transformar esses homens, esses marinheiros fortes. E agora a gente vê uma geração, caro Eric, de Nutellas, né? Então você vê esses caras indo para o futebol. Daqui a pouco ele não quer que tenha contato. Não quer que tenha contato físico. Esses dias eu estava jogando bola, todo domingo eu estou jogando bola. Ou a cada 15 dias eu estou jogando bola. E o meu time está 2 meses invicto sem perder. Porque eu ainda estou jogando um bolão ainda, viu, Eric? Não sou profissional, mas estou jogando um bolão ainda. Então estamos 2 meses, que fique registrado isso aqui, ó. 2 meses invicto. Ó, o que o Edson falou aí, ó. É isso aí, top. É isso aí. 2 meses invicto, o meu time está invicto, não estamos perdendo de domingo à tarde. Entendeu? Legal. Estamos ganhando todos os domingos. Tá fazendo uns golzinhos ou você joga mais na marcação? Você é que nem eu, mais do ataque ou mais da marcação? Cara, eu ajudo um pouco na zaga, mas eu gosto do meio do campo, de driblar e também gosto de fazer gol. Eu gosto de fazer gol também. Então você é um volante, mais ou menos, então. É, exato. Colocando em manos limpos. Só que eu parei de treinar a minha perna direita, eu parei de treinar. Porque a minha forte é a esquerda. Eu sou daquele, Eric, que escreve com a direita e chuta muito bem com a esquerda. E teve uma época que eu treinava a direita, então eu comecei a chutar bem, mas depois eu parei e eu preciso voltar a treinar a direita para ela ter uma potência parecida com a da esquerda, né? Não vai ter, mas parecida. Então, o que eu estava querendo dizer é o seguinte: essa geração de agora, eles são muito mimizentos, exatamente. Então, lá na base, e que o craque Neto nos ouça, que a Renata Fã nos ouça, e que o Milton Neves também pode um dia entrar com a gente aqui, nessa live aqui, a gente faz o convite, ele entra aqui para ele conversar com a gente. Porque tem que ter pessoas lá na base, fazendo com que essa garotada sinta dor. Porque geração Nutella, o mentolátil, Eric, ele ardia, depois ele parou de arder. Entendeu? Para que as pessoas não sintam dor. Eu peguei essa transição aí, pô, do metiolate. Entendeu? Então, eu lembro que era até mais caro na farmácia. Você ia comprar o que doía, era 10 conto. Aí o que não doía era 15, 20. Aí você pagava um pouquinho mais caro, mas não sentia dor. Então, mas na verdade, eu peguei essa transição.
tanto o homem como a mulher, mas estamos mais aqui falando aí numa visão mais do jogador É, masculino, uma visão esportista, né? Uma visão esportista mais do masculino, Sim. tem que sentir dor. O homem tem que sentir dor para se tornar bons marinheiros. É bem aquela história. Mar calmos não criam marinheiros fortes. E é nas tempestades que criam-se marinheiros fortes. É na dor que cria um homem forte. E é na dor que vai ter também jogador forte. Porque assim, ó, o que você faz é uma repetição de tudo aquilo que você faz na sua vida. Então, se você acorda tarde, se você não treina direito, se você é mimizento, lá no campo, na hora que precisarem de você, você vai jogar igual o pato. Valeu, Su. Você vai jogar igual o pato. Porque eu nunca gostei muito do jogo do pato. O Pato era um bom jogador no início, é que ele teve muita lesão. Muita lesão, mas eu não sei por quê. Era bom, pô. Quando ele subiu, ele era bom. Ele era um craque, mas ele não engrenou, ele não... Ele deu lampejos, mas parece que depois ele tirou o pé, né? Ele sempre tirou o pé, né? Inclusive aquele pênalti lá que ele foi chutar lá e foi dar aquela cavadinha lá e entregou na mão do goleiro. Que os corintianos ficaram loucos com ele. Foi o Dida, e o goleiro o Dida ainda. O Dida, só o Didão. Só o Dida, o goleiro que não pega nada, pênalti, né? Ali o Pato deixou a desejar, filho. Deixa eu te perguntar, esse microfone que eu estou usando aqui, ele tá saindo um bom som aí? A voz tá saindo boa aí? Comenta aí sim ou não. Ô Edson, me ajuda aí, Edson. Tá boa. Tá saindo bom? Quando você foi pra pôr ele, ficou um pouco sem áudio, né? Natural, né? Até conectado no Bluetooth, mas tá saindo normal, tá bom. Ah lá, falou que tá. Então tá bom. Que eu queria ver se esse microfone aqui é bom. Sim. Tem uns aí de R$ 1.000 que não são tão bons, não. Esse aqui parece que tá dando pra... Daí dá pro gasto, né? Ah, muito bem. A Su falou que sim. Muito bem. Olha só, nós falamos que nós íamos, eu e o Eric, lá nos bastidores, nós combinamos que nós íamos ficar 1 hora de live aqui. Mas o assunto tá muito bom. Aí eu não sei se nós vamos parar ou se nós vamos continuar. Eu quero saber daí das pessoas que estão nos assistindo. Para ou continua? É melhor arredondar mais um pouco, né? Quando vai dar 1 hora? Vai dar 1 hora o quê? 8h35? Continua a Sul. Muito bem. Então façam perguntas aí, porque assim, ó, se vocês não fizerem pressão aqui em nós, a nossa pressão aqui vai caindo, tá? Então, assim como o Edson e a Sul tá participando, quanto mais pessoas participarem, perguntas a serem feitas, a gente vai elevar o nível aqui, a gente vai pôr pressão Sul, aqui. Obrigado aí pela força. Então põe pressão. Obrigado aí. Põe energia, porque olha só, nós somos seres espirituais. Então, se vocês colocarem energia, a gente vai sentir daqui e o Eric lá em São Paulo sente lá. Eu ainda continuo morando em São Paulo, estou aqui de umas férias, aqui no interior, porque me perguntaram assim, né, Eric? Quando está em crise o ramo imobiliário, eu não digo que está em crise, mas quando fica meio estranho, aí me perguntaram assim, o que você faz? Quando o mercado está estranho, o que você faz? Aí eu falei, eu viajo.
mas é justamente para poder equilibrar, pôr os dois pés no chão e voltar a trabalhar com todas as forças. Ó, o Edson tá falando que vai precisar sair, ó. Eu vou precisar sair, meu querido. Tamo junto, Edson. Gratidão. Edson, obrigado aí pela força, pô. Valeu. Obrigado aí, um grande abraço. Obrigado aí. Valeu. Aí você viaja o quê? Pra recarregar a bateria, né, Agnão? É terapêutico, né? Recarregar as baterias, sim, colocar a cabeça no lugar, montar novas estratégias, porque veja só, quem antecipa, governa. No futebol, quem antecipa o lance, sai na cara do gol. Ou, se você está antecipando o lance, que você já está vendo aonde vão tocar a bola lá, né? Então, olha a inteligência aí, a mentalidade de crescimento funcionando a todo momento. Então, para quem quer governar a sua vida, você tem que antecipar o lance. Então, eu já estou antecipando aqui o ano novo. Eu já estou começando aqui a viver o ano novo já. Eu não vou esperar chegar dia 1º de janeiro para gritar ano novo e começar o ano lá para janeiro, fevereiro, março ou carnaval. Eu já estou antecipando já as estratégias que eu vou usar em 2026. Quem antecipa, governa. Você entendeu? Sim. Então eu já estou vivendo já. E você vai querer passar o final de ano na onde, Agnão? Então eu já estou vivendo o ano novo, né? Acordando 5 da manhã, colocando pressão no sol. Por que colocando pressão no sol? Porque eu estou acordando antes dele. Antes dele eu já estou, vai filho, acorda aí. Acorda aí. Uma mensagem para você aí, ó. Olá, amigo Agnaldo. Grande Vanessa. Vanessa, põe pressão aí. Faça perguntas sobre futebol. Tá certo? Faça pergunta aí. Pergunta que time que o Eric torce. O meu você já sabe. Mas não precisa revelar. Não precisa revelar. Olha o que aconteceu, que mudou aqui, o Eric. O que mudou? Mudou aí, né? Você ficou no alto, né, agora, né? Mas isso aí é normal? Isso aí é do TikTok? Aí, Vanessa, olha aí meu microfone, olha que bonito, ó. Uma caneta. Aqui a gente é personalizado. Mudou por quê? Por que mudou? Ah, voltou. Isso. Legal, gostei de ver lá. Vai, Vanessa, faz uma pergunta aí. Faz uma pergunta para esse jogador caro, o Eric. Ou faça uma para mim. A Vanessa é corintiana, o Eric. Legal. Ó, 21K de curtida, galera. Muito obrigado, hein? Segue aí. Segue o Eric e segue o Agnaldo Martinez 1. Galera, quem seguir aí eu vou seguir de volta, hein? Quem já segue, o Edson eu já sigo ele já. A sua eu já sigo. A camisa que eu tô, não é do Manchester, não, é do Bayern de Munique. Bayern de Munique. Grande Bayern. Grande Bayern. Ô, Vanessa, nós comentamos aqui sobre 2 palavras. E você pode nos ajudar aí fazendo alguns comentários sobre essas 2 palavras. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente aqui não julga ninguém, a gente está aqui para aprender juntos. Então, nós
nós conversamos Eu sou sobre. corintiano. Sou Aqui é corintiano. tricolor, mano. Aqui é tricolor. Aqui é faca na caveira. O É o Agnaldo melhor é. time, o melhor time do mundo. São Paulo, com o melhor goleiro do mundo, Rogério Ceni, que, O Agnaldo é São Paulino, Agnaldo. que fez o seu centenário gol em cima de quem? Deixa pra lá. Você lembra o ano? Nossa, cara, não faz muito tempo assim, mas eu não tô lembrado do ano, hein? Eu lembro, foi 2011. 2011, cara, sério? E o goleiro foi o Júlio César. Olha, em 2011, olha só que você não sabia disso. Em 2011, eu tirei a minha cidadania espanhola. Foi o ano que você tirou a cidadania? Cidadão europeu, torcedor do Barcelona, lá na Espanha. Lá a Vanessa falou que 2011 faz tempo pra caramba. Faz nada, pô, foi ontem. É nota 10 aí, ó. Camisa 10. Ó, o Marinho, deixou um salve aí pra mim. Valeu, Marinho. Eric é um cara 10. Ô, Marinho, obrigado aí, mano. Valeu aí pelo carinho. Eu vou. Nós vamos colocar tanta pressão no sol. Eu e o Eric, nós vamos colocar tanta pressão que o craque Neto, o Denilson ou a Renata Fã vai nos chamar para nós participarmos, nem se for uma vez lá do jogo aberto ou os donos da bola. Certo ou não? Consegue visualizar? Marinho. Meu pai era marinho. Então, o que eu estava falando? Aqui a Vanessa entrou aí. Eu estava falando que nós comentamos sobre duas palavras, a gratidão e a ingratidão. É, que foi os tópicos do início da live, né? Ô, Yugri, valeu, mano. Esse é amigo meu, ó. Show. Yugri, salve, lenda. Tamo junto. Amigo meu. Salve, salve. Então, para quem está chegando agora, e nós já estamos aqui mais de 1 hora, então eu vou voltar lá no início. Ele tem cara de futebol, de jogador, mas ele é um jogador caro. Ele é o meu jogador caro. Então, Vanessa, antes de você entrar, eu estava falando aqui que o meu time, que eu jogo, a cada 15 dias eu jogo de domingo à tarde, e o meu time está 2 meses invicto. Nós não estamos perdendo. E uma boa parte deve-se ao jogador aqui, mesmo eu sendo amador, mas essa grande vitória aí que nós estamos tendo invicto, 50% deve-se a mim. Então é isso aí. Eu vou responder, Vanessa, isso daí é sua. Você tem cara de jogador. Obrigado, pô. Eu sou de fato, sou profissional. Sou sim. Eu atuava como centroavante. Muito bem. Então, Vanessa, e para quem está chegando aí acompanhando, gratidão e a ingratidão. Ó, Agnaldo, as curtidas tá bombando, hein? 22K de curtida. Show. TikTok, ó, tá bom. Então, nós estávamos falando de duas figuras aí que são duas figuras muito grandes aí que estão no ar, né, há muitos anos, com a audiência muito top, uma audiência muito lá em cima, que é os donos da bola e o jogo aberto. Obrigado, Vanessa. Valeu, hein? E Obrigadão. aí nós estamos falando aqui da Renata Fã e do Neto Craque, o Craque Neto. Craque Neto. Então, Ô, Agnaldo, uma pergunta pra você.
Todo mundo fala que o craque Neto, ele fala que ele mesmo se julga craque, mas ele não foi tudo aquilo. Eu acho que ele jogou bastante bola, assim. Mas comparado entre, voltar para a década de 90, entre ele e o 10 lá do São Paulo na época, quem era? Era o... Edmilson? Não, o Raí. Quem jogou mais bola, craque Neto ou Raí? Raí. Raí, né? Não é porque eu sou São Paulino, não. É, porque eram os 10 da época, né? 10 dos anos 90. O Raí é monstro, né? Jogava muito. Então até o Eric fez, e eu peço para vocês irem lá no TikTok do Eric. Tá no TikTok, não tá o vídeo também? Tá, pô, tá no TikTok. Então, vão lá e curte, assiste lá, que nós estamos comentando e ele fez um vídeo. Seria a Renata Fã uma ingrata? O que você acha aí? Digita aí para nós aí, compartilhe aí o seu comentário, deixa o seu sim ou não. Sim, se você acha a Renata Fã uma ingrata. Por quê? Você nem sabe quem foi o padrinho dela. Mas eu vou revelar aqui para você que não ouviu ainda e não sabe. O padrinho da Renata Fã foi o Caixa d'Água, o Milton Neves. Caixa d'água é boa, hein, boa. Milton Neves, aquela usina de pensamento. Ele tem uma usina Ambulante, usina né? de pensamento. O Milton Neves, o grande Milton Neves. E do craque Neto, só que a diferença é que o craque Neto, ele é a parte da gratidão. Ele tem gratidão pelo seu padrinho. E o padrinho do craque Neto é o Datena. Então, ele sempre agradece o Datena, ele sempre relembra. A Renata Fã, se ela tem algum tipo de gratidão, ela não Verbaliza. verbaliza. E ela também, que eu vi nesses anos todos que ela tem de programa, eu nunca vi ela convidar o Milton Neves para estar lá no programa, nem se for um dia. E eu quero dizer o seguinte, que por mais inteligente que você seja, por mais craque que você seja, você sozinho não alcança nada. É que todo mundo precisa de alguém para chegar em algum lugar, né, pô? Exatamente. Então, todo mundo que chegou lá teve pessoas, teve famílias, teve pessoas e teve aquela pessoa-chave. Aquele padrinho, porque, ó, veja só, o Datena tem lá o seu programa, ele tem o seu programa no final da tarde, que fala sobre política, sobre enchentes e todas aquelas, né, desgraça que acontece, infelizmente, As com chuvas as de São Paulo, enchentes né? e Os acidentes. um pouco de tudo. Olha o que a Vanessa colocou, olha que babado. Valeu, Vanessa. A fofoca, né? Então, o Datena sempre gostou desses programas policiais. Mas na Band ficou aberto uma grade no horário do almoço, mais ou menos, meio-dia ali, no início da tarde, até umas 3 horas da tarde, mais ou menos, ficou uma grade aberta. E o Datena, com uma bola na mão, às vezes ele jogava a bola no chão, assim, ficava falando sobre futebol e a audiência começou a ficar muito lá em cima. Aí ele pegou o pulo do gato, né? Ele falou, opa! E ele estava sozinho ali. Então ele pegou e pensou no Neto e transferiu aquela grade horária da Band, passou para o Neto. E o Neto foi lá e fez o contrato com a Band, que está até hoje. Governo do Rio diminuiu consideravelmente a torcida do Varmengo. Ixi, tá falando do que aconteceu lá, da chacina lá, Agnaldo. Foi mais de 60 pessoas, né? Foi mais de 60 pessoas e uma 4 oficiais da fatalidade. lei. E 4 policiais.
Inclusive, o Eric, Sim. inclusive, que as pessoas também não caiam nessas narrativas do sistema. Que veio um cara chorando lá no Instagram, eu vi, e falando, você viu essas pessoas que morreram, você viu a cor deles? Ixi. Quer dizer, ele quer levantar um assunto que já tentaram várias vezes colocar um contra o outro, e é aquilo que eu falei, não tem que se comparar com ninguém, e todos nós somos imagem e semelhança do Criador. Então não venham com essa, né? Porque somos todos importantes, somos todos filhos de Deus, ou criatura, né? Alguns são criaturas, outros filhos, mas todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E é triste, sim, ver essa cena, essas fatalidades, né? Mas que fique aí o nosso consolo aí ao Rio de Janeiro. Sim, nossas Que condolências. tudo fique Isso aí bem lá para. repercutiu no mundo inteiro, hein? Na CNN, todos os portais de notícias, CNN Internacional, repercutiu com força. E que Deus console aí os corações dos familiares. Sim. Dos familiares. Né? Que Deus console o coração de todos os familiares aí que estão sofrendo aí. Aquele 1 minuto de silêncio. Ah, olha lá, a Vanessa vai ter que sair, ó. Valeu, Vanessa. Valeu por ter Obrigado aí, passado Vanessa, pela aqui. força, hein? Obrigadão. Segue lá, tá? Segue lá o Aguinaldo, que acho que você não segue ainda. E segue o Eric. A Vanessa é uma cantora profissional. Carrega com ela um vozeirão. Ó. Braba demais no microfone. Kátia, seja bem-vinda. Já chega aí, ó, compartilhando com mais um. Já tô curtindo, já tô seguindo lá, Vanessa, já. Nós. Aí, Vanessa, vê se me segue também, viu, Vanessa? E aí, Agnaldo, gostou da live? Gostou do Rapaz, papo bom, né? Flui, né? essa live aqui de inauguração vai render muito. É a primeira live de muitas lives. Sim. Muitos assuntos importantes e nós gostamos que as pessoas que entram, que participem e coloquem pressão em nós aqui, porque é aquilo que eu estava te falando lá, ó. Se as pessoas não participarem, a nossa frequência vai caindo. Mas se as pessoas... Se tiverem aí, depois eu volto. Tá bom, Vanessa. Mas a gente já dá pra encerrar, já tá no finalzinho já. A gente fez uns 15 minutos a mais. Vai acabar lá por volta das 9. Porque uns 5 minutos a gente já vai estar encerrando nossas atividades dessa live. Mas aí nós vamos divulgar a próxima live e convidamos a todos vocês estarem juntos para pôr pressão para que a gente eleve o nível da live. Isso. Muito bem, garotinho. Ô, Agnaldo, você viu o jogo o El Clássico, o último El Clássico dele? Pegou fogo, hein? Clássico? É, o El Clássico, pô. Real e Barça. Real Madrid e Barcelona, o último. Eu soube, mas eu não assisti. Foi 2-1 pro Real.
Jogão. Então, como nós vamos estar mais próximo falando de futebol, você me manda aí, por favor, quando tiver alguns jogos assim, você me fala, porque eu tô um pouco. Esse ano aqui, como eu voltei a fazer mais uns estudos e livros e tudo mais, eu fiquei um pouco afastado aí do futebol para eu poder me concentrar. Não é? Mesmo porque para você adquirir novas experiências, você tem que fazer coisas novas também. Então, eu passei a fazer coisas novas e aí eu dei uma desligada um pouco do futebol, por mais que eu gosto, mas nos gramados eu não larguei, viu? O meu time está 2 meses invicto, 2 meses sem perder. Isso aí. Salve, Catiara Souza. Boa noite. Entrou na live. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Uau, vale muito a pena para quem chegou agora ou para quem não assistiu ou que vai nos ver. Sejam todos muito bem-vindos e assistam a live gravada aí, porque nós falamos aí de vários assuntos, mas lá no meio tem algumas pérolas, tem algumas chaves que poderão te ajudar de alguma maneira, a sua vida. É aquela coisa, viu, Eric? As pessoas começarem a fazer perguntas e ajudarmos a elevar a frequência, e você quiser ficar mais 1 hora, eu fico, hein? Ou meia, né? Não, a gente já estamos para encerrar os trabalhos por hoje já. Olha lá, a Vanessa não consegue sair da live tão boa que ela está. A live está tão boa que ela está hipnótica. Isso é bom. E ela já ganhou um seguidor já, que eu tô seguindo ela. Maria do Carmo, seja bem-vinda. O número 787 alguma coisa, seja bem-vindo. Iranildo. E o Agnaldo só na aguinha. É bom hidratar, né? Eu já tomei já meu copo já. Quando foi no início da live, eu enchi um copo de água aqui, já tomei ele já. Que horas são? 9. 8h58. 9 a gente encerra. Daqui a 2 minutos. Galera, muito obrigado aí, hein? Muito obrigado aí pela live aí. Eu sempre me sinto abraçado a vocês, que eu fico um tempo longe da live. Eu continuo com o canal no YouTube, no Instagram, postando os conteúdos, mas sempre quando eu volto eu sou bem recebido e isso não tem preço, hein? Só tenho a agradecer. É a primeira live do Agnaldo também, quem puder seguir ele, dá uma força aí, que o Agnaldo é um mestre no que ele faz, um cara super competente, coach, currículo vasto e nós estamos aí nessa empreitada, um ajudando o outro. Muito bem, aqui eu sou mentor. Eu quero ser o seu professor de vida. Mentor. E o Eric é o nosso jogador mais caro. Jogador caro. E depois, se fizer sentido, nós vamos marcar também lá no Instagram. É que lá no Instagram, lá eu faço live, já fiz várias lives lá. A gente fica mais centralizado sobre a mentalidade de crescimento. Salve, salve, Su. Foi uma live boa. Lá a gente fala... Sucesso sempre, amém. Obrigado. Amém, obrigado. Então lá eu sempre falo mais sobre espiritualidade e sobre mentalidade. Mas vai ser interessante eu trazer esse tema aqui do futebol lá no Instagram, lá também, que vai ser muito bom, hein? Lá eu tenho muito mais seguidores, assim como o Eric também.
tem muitos seguidores lá também. O nosso canal lá tá bem mais forte. Mas logo, logo nós vamos ter canal aqui muito bom também no TikTok. E mais que isso, andando junto e fazendo a diferença. Bom, Agnaldo, quer deixar suas considerações finais aí? Chegamos a 9 horas, o horário do encerramento. Nós ainda vamos arrastar esse assunto, porque eu quero chamar a atenção da mídia sobre esse assunto. Seria a Renata Fã uma ingrata? Fica aí essa seria pergunta. ou não seria, pessoal? Eis a questão. Ser ou E não eu ser? quero que vocês comentem lá no vídeo, você está chegando, está assistindo. Ser ou não ser? Eis a questão. Comenta aí o que você acha. A Renata Fã seria uma ingrata? Quem é o padrinho da Renata Fã? Escreve lá. Agnaldo, um abraço. Tudo de bom aí no interior, boas energias, boas vibrações. Eu tô falando aqui de perto do estádio do Corinthians, diretamente de Itaquera. Eu logo, logo estarei em São Paulo, talvez esse final de semana ou semana que vem. Estarei de volta a São Paulo. Sim, vamos marcar um café, vamos nos encontrar. Faz tempo que a gente não encontramos aí pessoalmente. Mas vamos marcar um café, vamos conversar e quem sabe fazer uma live juntos. Nós juntos ali, próximo um do outro, né? Se você senta do lado de um lado, eu sento do outro na padaria, a gente faz. ou num podcast. É isso aí. Falou, um abraço, hein? Obrigado aí, hein? Valeu, Eric. Um grande abraço a todos. Obrigado aí para quem passou, curtiu, comentou e seguiu. Tamo junto. Então, segue lá. Segue nós lá. Vou tentar subir esse vídeo aqui no ar para deixar pra galera assistir aqui. Falou. E até o próximo assunto, até a próxima live. Um abraço. Um abraço, pessoal. Falou, Agnaldo.